Nesta aula, nós vamos tratar de semântica. Semântica é a parte da gramática que trata da significação das palavras. Existem, basicamente, 4 divisões para a semântica. As relações semânticas podem ser de sinonímia, antonímia, paronímia e homonímia. Ou seja, existem palavras sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. O que são palavras sinônimas ou vocábulos sinônimos? São aqueles vocábulos que apresentam sentido igual ou semelhante. Portanto, palavras sinônimas apresentam sentido igual ou semelhante. Por exemplo, gordo. O sinônimo de gordo é obeso. Caótico é a mesma coisa que confuso. Intemerato é a mesma coisa que puro, íntegro, incorrupto. Então são palavras sinônimos. Gordo, obeso, caótico, confuso, intemerato, puro, íntegro, por exemplo. Agora, palavras antônimas são aquelas que apresentam significação oposta. Portanto, relação semântica de antonímia implica oposição de sentido. Por exemplo, o contrário de gordo é magro, o contrário de caótico é elucidativo, o contrário de intemerato é corrupto, né? Se intemerato quer dizer puro e íntegro, o contrário, o antônimo, é corrupto. Então, são palavras de sentidos opostos, palavras antônimas. Que são palavras parônimas? Relação semântica de paronímia implica palavras parecidas. São palavras parecidas, são chamadas de palavras parônimas. São parecidas, tanto na grafia quanto na pronúncia. Apenas parecidas, mas remetem a sentidos diferentes. Por exemplo, intemerato, que significa puro íntegro, é parecido com intimorato, que significa intrépido, resoluto, destemido. Veja que são palavras parecidas, mas remetem a sentidos bem diferentes. Intemerato, puro, íntegro. Intimorato, destemido, resoluto. Da mesma forma, ratificar significa confirmar, retificar, corrigir. Então, ratificar, confirmar, retificar, corrigir. Palavras parecidas na grafia e na pronúncia, porém remetem a sentidos diferentes. Da mesma forma, despercebido e desapercebido são apenas palavras parecidas, mas com sentidos bem diferentes. Despercebido significa sem ser notado, aquilo que não foi percebido é despercebido. E desapercebido significa desprovido, desprevenido. Por exemplo, ela foi a uma festa e passou despercebida, ela não foi notada. Agora, na hora de pagar a conta, notou que estava desapercebida do cartão de crédito, estava desprovida, desprevenida, desapercebida. Então, são palavras apenas parecidas, quer na grafia, quer na pronúncia, mas remetendo a sentidos diferentes. E palavras homônimas são aquelas que apresentam alguma coisa igual. As palavras homônimas podem ter apenas a grafia igual, apenas a pronúncia igual ou as duas iguais. É por isso que as palavras homônimas se subdividem em 3 grupos. Existem as palavras homônimas homófonas, as palavras homônimas homógrafas e as palavras homônimas perfeitas. Portanto, existem palavras homônimas que são palavras que apresentam alguma coisa igual. Ou a grafia igual, ou a pronúncia igual, ou tanto a grafia quanto a pronúncia iguais. Por isso que existem palavras homônimas apenas homófonas, homônimas apenas homógrafas e homônimas perfeitas, que são palavras homônimas homófonas, aquelas que têm a mesma pronúncia. Homófonas, mesma pronúncia, grafia diferente. Por exemplo, cessão com C e 2 S é sinônimo de doação. Cessão com C e 2 S, doação. Seção com S, C cedilha, divisão, departamento, parte de um todo. E seção com S e 2 S é reunião com determinado fim. Por exemplo, eu fiz a cessão das minhas camisas para a doação. Eu fiz a cessão, eu fiz a doação para uma entidade, fiz a cessão. Do verbo ceder, né? Cessão com C e 2 S.
Eu vou participar de uma sessão na Assembleia Legislativa, uma sessão, uma reunião com S e dois S, uma sessão de cinema com S e dois S. Agora, eu comprei o presente na seção de importados, seção com S, C cedilha, divisão, departamento. Palavras homônimas homógrafas têm a mesma grafia, homógrafas, mesma grafia, mas a pronúncia é diferente. E, é claro, o sentido também. Por exemplo, governo, substantivo, e governo, verbo. Eu governo a minha casa. O verbo governar, pronúncia aberta, governo. O governo brasileiro, pronúncia fechada, o substantivo. Olho e óleo, olho o substantivo e óleo o verbo. Então você diz assim, meu olho está coçando, olho substantivo. Eu olho através da vidraça, eu olho do verbo olhar. Então são grafadas da mesma forma, mas pronunciadas de formas diferentes e remetem a sentidos diferentes. E existem as chamadas homônimas perfeitas, que são aquelas palavras que apresentam tanto a grafia quanto a pronúncia iguais, mas remetem a sentidos diferentes. Por exemplo, caminho do verbo caminhar e caminho substantivo. Veja que não há diferença nem na grafia, nem na pronúncia. Você pronuncia caminho da mesma maneira, mas um é verbo, outro é substantivo. Por exemplo, eu caminho pela estrada, eu caminho do verbo caminhar. Agora, o caminho está livre, caminho substantivo. Da mesma forma, a palavra livre, livre pode ser verbo e pode ser adjetivo. Eu sou um homem livre, livre é adjetivo. Espero que você se livre desse problema. Livre, forma verbal do verbo livrar. Portanto, são palavras homônimas perfeitas. Então, recapitulando a parte de semântica, nós dividimos a semântica basicamente em 4 partes. Sinônimas, antônimas, parônimas e homônimas. Sinônimas, que têm sentido igual ou semelhante, antônimas, que têm sentido oposto, parônimas, que são parecidas, quer na grafia, quer na pronúncia, e homônimas, que têm alguma coisa igual, ou só a grafia igual, no caso, homônimas homógrafas, só a pronúncia igual, no caso, homônimas homófonas, e tanto a pronúncia quanto a grafia iguais, nesse caso, as homônimas perfeitas. Nós temos aí no nosso material didático uma lista das principais palavras parônimas e homônimas. É bom que você se inteire dessa lista e procure saber a diferença entre essas palavras. Tudo bem?